Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vinda, amado irmão, bem-vinda, amada irmã. Hoje é quinta-feira de adoração ao Santíssimo Sacramento, dia 11 de novembro. A igreja traz para nós a leitura do Evangelho, segundo São Lucas, no capítulo 17, versículos 20 a 25. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Ele respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Dirão: ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago de repente brilha de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Muito bem, amada irmã, nosso Senhor Jesus Cristo aqui no Evangelho se dirige a dois grupos de pessoas. Primeiro, ele fala com os fariseus. Ele responde uma pergunta inclusive capciosa por parte dos fariseus. Os fariseus, durante todo o Evangelho de São Lucas, são esses grupos de oposição a nosso Senhor Jesus Cristo. E eles colocam perguntas, faziam questionamentos de modo para fazer com que Jesus caísse em contradição e denunciasse Cristo por alguma blasfêmia. Tantos questionamentos capciosos para respostas do Senhor, diante dessas perguntas e essas respostas cheias de sabedoria, cheias de maestria, e aqui não foi diferente. Os fariseus perguntaram a Jesus quando se manifestaria, quando que seria esse momento do reino dos céus. Isso tudo por quê? Porque Jesus, durante todo o Evangelho, vai dizer que o reino dos céus não será de forma gloriosa, não seria de forma cheia de maestria, majestosa mesmo. O reino dos céus, inclusive, eu já falei em outros vídeos aqui, é feito de forma de processos, é construção. E o reino dos céus, no Evangelho, Jesus coloca que está no meio de nós, no meio de vós, como ele mesmo coloca aqui, ou a vinda está próximo, o reino dos céus está próximo. Então os fariseus perguntam, mas em que momento isso vai acontecer? Ou ele está próximo, ou o reino dos céus está no meio de nós? Que conversa é essa, Jesus? Então essa maldade por parte dos fariseus, e então Jesus responde dizendo, olha, o reino dos céus não vai vir de forma ostensiva como vocês pensam. Porque os fariseus, os judeus de forma geral, acreditavam no Messias como Salvador, aquele que viria salvar de forma grandiosa o povo do domínio do Império Romano. Assim viria o Messias, para combater as exigências e opressões do Império Romano. E a revelação que Jesus traz ao reino dos céus é completamente diferente. Ela vai acontecendo aos poucos. Muito bem. E aí no versículo 22, Jesus se dirige aos discípulos. Mas antes eu quero colocar aqui que os fariseus e todos os judeus acreditavam que a manifestação do reino de Deus, o reino dos céus, seria um lugar onde haveria a grande manifestação. Jesus aqui responde que a manifestação do reino dos céus tem lugar sim, mas não é um ambiente. A manifestação da glória de Deus é no coração do ser humano, que vai acontecendo pouco a pouco. Jesus vai dizer para os fariseus que, olha, o reino dos céus está aqui, mas ele não é observável, ele não é cuidado, ele não é olhado de forma íntima, de forma daquele que faz uma experiência, de uma forma de entrega pessoal. Ao contrário,
O reino dos céus está diante de vocês e vocês os criticam por causa disso, né? E aí no versículo 22, Jesus então se dirige aos discípulos e coloca um outro tipo de argumento com relação ao reino dos céus. Ele começa dizendo assim: dias virão em que vocês vão desejar ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. Muito bem, o Filho do Homem é um termo usado no livro do profeta Daniel para dizer que o Salvador, o Rei, viria para reinar logo após um período em que o mundo, em que a sociedade era governada, era regida por deuses pagãos, pela humanidade frágil, miserável e pecadora. O Filho do Homem chegaria e ele sim, a partir disso, então, reinaria. Jesus se coloca como Filho do Homem para dizer que vai passar toda a situação. O mundo hoje reina, mas chegará o momento em que eu, Filho do Homem, vou reinar. Agora, esse momento será quando o meu Pai quiser. Não quando vocês decidirem, não vai ser da forma que vocês pensam e que vocês desejam. Por isso que ele fala aqui: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Ou seja, a manifestação do Filho do Homem se deve única e exclusivamente pela ação de Deus, pela vontade de Deus e não da nossa vontade, não da nossa forma. Ele continua: dirão, ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás. O que Jesus está dizendo? Porque muitos virão em seu nome. Muitos virão trazendo falsas promessas de um novo tempo, de um mundo novo, aqueles que são capazes de realizar. Amado irmão, amada irmã, nenhum ser humano tem o poder para glorificar-se, nem para glorificar o mundo. São os falsos profetas. Isso é coisa do maligno. Ninguém tem esse poder. Esse poder cabe única e exclusivamente a Jesus Cristo, que voltará na sua vinda gloriosa. Dias virão, Jesus aqui alerta, que muitos virão ao seu nome, dizendo que sim, é o Salvador. Muitos vão chegar e querer manifestar a sua forma gloriosa para resolver todos os problemas. Esse não é o Messias. Ao contrário, Jesus aqui ainda continua. Lá no versículo 24, pois como um relâmpago de repente brilha de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Esse versículo 24, quando Jesus faz uma comparação do relâmpago que de repente brilha de um lado do céu até o outro, ele está se referindo a futuramente o que viria a acontecer no mesmo evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículo 4, após a sua ressurreição, quando tinham 2 homens à porta do túmulo e esses homens estavam com vestes resplandecentes. Aquele momento ali aconteceu a glorificação, a ressurreição. Mas antes disso, como o próprio Jesus fala, ele diz aqui: antes, porém, ele, o Senhor, deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. E a partir do momento que Jesus passa pelo seu processo de paixão, morte e ressurreição, ali está acontecendo a glorificação. Ou seja, amado irmão, amada irmã, o reino dos céus, ele acontece em processos. E os processos são muitas vezes dolorosos, processos que nos incomodam, porque exigem de nós uma mudança de postura, um crescimento espiritual, um crescimento emocional, uma maturidade que todos nós cristãos precisamos alcançar. Processo que é processo realmente é exigente, exige de nós e é doloroso sim, mas chegará o momento da plenitude desse processo. Vejam bem, Jesus inicialmente fala que o reino dos céus está presente. É o já, ele mesmo, através da sua ação, da sua presença. Mas ele ainda não chegou. É a dinâmica do já e o ainda não. Ou seja,
o agora, o já, é porque o reino dos céus é uma pessoa, ele mesmo presente, vivo, atuante. E o ainda não, porque ele ainda não plenificou-se. Ele será pleno com a sua segunda vinda. E por isso que nós precisamos estar preparados, cuidando das nossas vidas, da nossa vida de oração, da nossa conduta. Nós precisamos estar prontos, viver os processos de Deus, viver os processos do reino que acontecem no nosso interior para efetivamente aguardar a grande manifestação, a plenitude que é vinda do Senhor. E no momento que ele virá para nos encontrar, todos nós viveremos felizes com ele. Essa é a nossa esperança. O reino dos céus está presente. É o próprio Jesus que prometeu estar conosco todos os dias até o final dos tempos. E chegará essa plenitude aonde toda promessa irá se cumprir. E nós viveremos novos céus e nova terra. Essa é a nossa esperança, porque a esperança é uma pessoa, Jesus Cristo, Senhor. E é esse Jesus que todos nós somos chamados a testemunhar. Um Jesus Cristo que veio para causar uma revolução, sim, mas uma revolução do amor, que ela é forte, que ela é intensa e que ela acontece no interior para transbordar a toda a humanidade. Esse Jesus, esse reino dos céus, que começa como semente de mostarda, como um grão de fermento, mas que tem o poder de fazer crescer, de alcançar raízes, de ter essa árvore frondosa, de fazer crescer toda a massa. Mas, repito, é sempre construção. Que nós saibamos viver, mais uma vez, os processos de Deus na nossa vida e aguardar nele a manifestação da sua vinda poderosa, a manifestação, o momento que ele vai se glorificar em nós e através de nós. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Salve Maria!